Vamos continuar então, esse é o segundo momento do nosso estudo acerca da paixão pela colheita. E o objetivo desse segundo vídeo também é nos lembrar que Deus procura homens e mulheres que compartilham uma paixão por quem não tem Jesus Cristo. E nós precisamos entender que Jesus veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. E Deus deseja que todos sejam alcançados com o poder do Evangelho transformador. O que nós queremos? O que nós temos como objetivo nesses vídeos que falam acerca da paixão pela colheita? Experimentar o coração de Deus com relação aos perdidos, nos sensibilizar dentro daquilo que sensibiliza o coração de Deus, desafiando o povo de Deus a experimentar plenamente a paixão de Deus para com os bilhões que estão perecendo, esperando conhecer o poder do Evangelho transformador de Jesus de Nazaré. Então nós estávamos falando sobre os exemplos históricos de homens e mulheres apaixonados por Deus. Falamos acerca de John Wesley, o líder do avivamento na Inglaterra. Falamos acerca de John Knox, que foi o líder do avivamento na Escócia. E falamos sobre George Whitefield, que foi um evangelista extraordinário britânico do século XVIII, que orava dizendo: ó Senhor, dá-me almas, ou leva a minha alma. O rosto dele resplandecia, e como de Moisés, quando ele estava orando e clamando diante da presença de Deus. Vamos continuar agora. O quarto personagem da história da igreja, que era apaixonado por Jesus, apaixonado pelas almas perdidas, foi William Booth. William Booth, que foi fundador do Exército da Salvação, uma grande organização evangelística, humanitária, que se espalha por todo o mundo nos dias de hoje, principalmente com ajuda social, de roupas, vestimentas, alimentação, abrigos para aqueles menos favorecidos. Ele foi o fundador do Exército da Salvação. E o William Booth, foi um homem tremendo. O rei da Inglaterra certa vez perguntou a Booth qual era a força que dominava a sua vida. E Booth respondeu: Senhor, respondeu ao rei dizendo: Senhor, a paixão de alguns homens é o ouro. A paixão de outros homens é pela fama, mas a minha paixão é por almas. Era um homem apaixonado pelas almas. Hoje o Exército da Salvação é essa grande agência humanitária espalhada por todo o globo terrestre. E o que movia esse homem? A paixão pelas almas, a paixão pela colheita, uma visão gloriosa do reino de Deus e do coração de Deus com relação aos perdidos. O quinto personagem da história da igreja é Sadhu Sundar Singh, um grande evangelista indiano. Como pregador e evangelista na Índia colonial, ou seja, no tempo em que a Índia era ainda colonizada pelos ingleses, Sundar Singh era cheio de paixão por seu povo e por Jesus de Nazaré. Ele teve uma grande experiência com Deus. Você pode até comprar o livro sobre a história dele, O Apóstolo dos Pés Sangrentos, editado pela CPAD. É um livro extraordinário, maravilhoso, que fala sobre a vida e obra de Sadhu Sundar Singh, grande evangelista indiano. Esse mesmo evangelista declarou: eu não sou digno de seguir os passos de meu Senhor Jesus, mas como ele, eu não quero casa, nem posses. Como ele, eu estarei na estrada, compartilhando o sofrimento do meu povo e comendo com quem me der abrigo e dizendo a todos os povos do amor de Deus. Era um homem movido pela paixão pelas almas, pelo amor de Deus. Refletiu o coração paternal de Deus. E um dos seus muitos biógrafos afirma que este filho da Índia, extraordinário filho da Índia, possuía uma chave para os corações dos seus compatriotas que nenhum estrangeiro pôde ter a esperança de ter. Ou seja, era um indiano que conseguia tocar no coração dos demais indianos, que às vezes os missionários estrangeiros tinham dificuldade de tocar esses corações dos seus compatriotas. E sexto personagem, uma grande mulher de Deus da história da igreja, foi Madre Teresa de Calcutá. Ela que foi fundadora das Missionárias da Caridade. Hoje, essas Missionárias da Caridade têm mais de 30 mil pessoas espalhadas pelo mundo, fazendo trabalhos sociais, trabalhos de caridade, generosidade, apoiando os mais frágeis, os marginalizados pela sociedade, por todo o mundo. E uma viagem de trem, para Calcutá, de Calcutá para
Darjeeling, na Índia, uma outra cidade indiana, Cristo falou ao coração de Madre Teresa e perguntou para ela: a sua sede por almas te trouxe até aqui. Você tem medo de dar mais um passo por mim, por almas? Perguntou o Senhor Jesus. Desde ali, Madre Teresa rendeu-se totalmente ao chamado de Deus em sua vida e disse: eu desejo queimar-me completamente por Ele e pelas almas. Vou repetir: eu desejo queimar-me completamente por Ele, o Senhor Jesus, e pelas almas perdidas. Ou seja, nós vemos claramente aqui que paixão e colheita são duas coisas que se entrelaçam. Enquanto você aprofunda o seu relacionamento de intimidade com Deus, você experimenta mais da paixão de Deus para com os perdidos. Em Lucas 19:10, Jesus proclama que Ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Deus deseja que todos sejam alcançados com a força do Evangelho transformador de Jesus de Nazaré. Assim como Jesus procurou pessoas perdidas quando Ele andou nessa terra, ainda hoje Ele busca o perdido e nós somos os seus mensageiros. A paixão de Jesus deve ser a nossa paixão. Ele se refere àqueles que vivem sem um relacionamento com Deus, como a colheita. E várias vezes Jesus falou sobre essa colheita maravilhosa. Hoje, mais do que nunca, estamos vivendo, cremos, a última grande colheita antes do arrebatamento da igreja de Jesus. E a palavra de Deus revela em João 4,35 que os campos estão maduros para as colheitas. E Jesus afirma que a colheita está pronta. Muitas pessoas estão dispostas a ouvir a boa nova do Evangelho de Jesus de Nazaré. Por isso, escute o que diz o apóstolo João em João 4,35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: ergueis os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Ou seja, os campos estão maduros para a colheita. As pessoas estão famintas pelo Evangelho transformador de Jesus de Nazaré. Enquanto muitas igrejas ficam brigando por pessoas aqui e acolá, existem lugares na terra, existem lugares no próprio Brasil, por exemplo, o sertão nordestino, que é um dos lugares menos alcançados, é a África brasileira, que as pessoas estão famintas e sedentas por ouvir o Evangelho transformador de Jesus de Nazaré. Estão cansadas de religiosidade, estão cansadas de falsidade. Elas querem o Evangelho transformador, o Evangelho que modifica a vida das pessoas. Outro princípio que nós aprendemos é que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, diz a palavra de Deus. Jesus desafia os seus discípulos, dizendo-lhes que mais trabalhadores são necessários para fazer essa colheita bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus também convida você para participar dessa safra, dessa colheita, dessa seara abençoada. Nós vemos isso claramente em Mateus 9, 36 e 38. Jesus disse, nós vemos aqui no evangelista Mateus: vendo ele, ou seja, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogais, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Quando Jesus viu aquela multidão de pessoas, Jesus foi movido de íntima compaixão. A palavra compaixão significa literalmente sofrer junto. Será que você tem sofrido junto com aqueles que perecem? Será que você tem sofrido junto com aqueles que estão carentes de necessidade? Será que você tem exercido misericórdia, graça, pregado o Evangelho, exercido generosidade, tem tido compaixão, sofrido junto com aqueles que sofrem? Se olharmos para o mundo com os olhos de Jesus, veremos também as necessidades humanas e os nossos corações serão movidos por Deus para agirmos com a mesma compaixão do coração do nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Qual é o campo dessa colheita? O campo dessa colheita é a população do planeta Terra. O planeta Terra já ultrapassou mais de 7 bilhões de pessoas. A igreja existe para isso, para compartilhar a boa nova de Cristo. Já há cerca de 2.000 anos ela vem fazendo isso. No entanto, atualmente, apenas 1/3 da população mundial, ou seja, cerca de 2 bilhões e uns quebrados da população mundial,
tem respondido positivamente ao Evangelho de Jesus. E atualmente a colheita mundial está mais ou menos assim. Mais de 2 milhões seguem a Cristo, o que inclui diferentes denominações, diferentes grupos cristãos, e essas pessoas dizem: obrigado, Jesus. Mais de 2 bilhões não são cristãos, mesmo tendo acesso ao Evangelho. Eles vivem onde podem ouvir, aprender, responder ao Evangelho, mas eles ainda não estão seguindo a Jesus. E essas pessoas dizem: não, obrigado, Jesus. Ou seja, não querem Jesus, negam a Jesus. Mas existem mais de 2 bilhões que ainda não foram alcançados. São os povos não alcançados, principalmente na janela 10-40, ou seja, entre os meridianos 10 e 40. 10 do paralelo superior do globo terrestre e 40 para baixo, 40, meridiano 40 para baixo da linha do Equador. 10 para cima e 40 para baixo é a faixa do globo terrestre menos alcançada, são os povos menos alcançados, a janela 10-40. Então nós precisamos entender que eles não foram alcançados, ou existem pouquíssimos cristãos, um número irrisório de cristãos nessas nações de proeminência árabe, muçulmana, islâmica, influência islâmica, o budista, shintoísmo, taoísmo e essas nações, islâmicas e religiões atreladas ao budismo, hinduísmo e o islamismo. Eles têm pouco ou nenhum acesso ao Evangelho de Jesus. E eles não têm nenhuma influência cristã em suas vidas. Não há igrejas em suas comunidades e muitas vezes nenhuma Bíblia em seus idiomas. Essas pessoas dizem: quem é Jesus? Ou seja, o primeiro grupo de 2 bilhões, obrigado, Jesus. Já são crentes, vivem um novo nascimento, o Evangelho de Jesus Cristo. O segundo grupo já ouviu falar de Jesus, tem acesso ao Evangelho, mas dizem: não, obrigado, nós não queremos Jesus. E o terceiro grupo pergunta, os povos menos alcançados, janela 10-40, quem é Jesus? Fale-nos acerca de Jesus. E é aqui que nós queremos paralisar e logo em seguida continuar falando sobre a grande colheita de Deus. Compartilhe com outras pessoas, que Deus abençoe a tua vida através desse vídeo. Lembre-se, é tempo de colheita, estamos vivendo os últimos dias e Jesus conta com você. Que o Espírito Santo venha sobre a tua vida, compartilhando o coração de Deus, a paixão de Deus com o seu coração, e seja apaixonado pelas almas perdidas, pelos povos menos alcançados.